noite. Boa noite. Vamos iniciar uma transmissão. Há poucos instantes resolvi, de súbito e de improviso, fazer uma transmissão nesse instante, né? Peço que, através desse breve momento, possamos ter uma mensagem, uma palavra do trono de Deus, um fortalecimento que nós necessitamos, sentir no coração de fazer essa live. Depois eu vou deixá-la gravada, porque não tive a oportunidade de avisá-los com antecedência. Então eu vou deixá-la gravada. E depois vocês podem estar acessando também um canal do YouTube, o Evangelho na Vida, né? Bombe Neto. Você vai encontrar ali as nossas ministrações, os nossos direcionamentos e palavras que vêm para te fortalecer. Uma palavra de Deus, mas uma palavra não religiosa, uma palavra cristocêntrica, uma palavra que busca instruir acerca das coisas de Deus. Eu vou dar aqui mais alguns minutos, 1 ou 2, 3 minutos, até que você possa estar compartilhando, você possa estar acessando e tendo a oportunidade de estarmos juntos conosco nessa transmissão. Logo em seguida nós estaremos orando por sua vida e sabemos que vivemos dias pontuais, dias em que verdadeiramente nós necessitamos do acolhimento da palavra de Deus e entendermos o que realmente vem a ser essa palavra de Deus, o que é ser a sabedoria de Deus através tanto da vida como das Escrituras. Nós entendemos que o Evangelho é o Evangelho na vida, que é o caminhar na vida que nos faz sermos seres diferentes no sentido do nosso proceder, tá? O proceder que faz a diferença da nossa caminhada na face dessa terra. E esse proceder, esse nosso caminhar na face da terra, que tem que ser um caminhar de amor, um caminhar genuíno, um caminhar desnudado de mente, de coração e de personalidade, não usando muitos artifícios dessas máscaras, desse maquiamento, mas sendo nós mesmos e na nossa simplicidade, entre as nossas falhas, entre os nossos defeitos, buscarmos a cada instante um aprimoramento que está totalmente ligado e tem tudo a ver com aquilo que se chama de vida, de amor. E é a principal mensagem do Evangelho. E é isso que eu quero transmitir aqui nessa noite. Falar um pouquinho nessa noite, trazer um pouco desse fortalecimento. E depois, como eu disse, como foi algo de ímpeto aqui, de sentir no coração de fazer essa live, e não tive a oportunidade de estar divulgando, mas que depois será gravada e você pode depois compartilhá-la. Vou deixar no canal do YouTube, né? Que não tem nada ali a não ser o desejo de compartilhar o Evangelho. Uma boa noite a todos que estão me acenando. Eu confesso que não dá para a gente ver e visualizar a todas as pessoas, né? O celular ele fica em uma posição tanto quanto desproporcional, ela fica na posição que a gente não consegue ver, mas eu vejo algumas pessoas aqui conhecidas, né? Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E eu queria começar trazendo a meditação nessa noite. Eu queria trazer algumas indagações de início para que você possa meditar nessas perguntas, naquilo que você chama de vida, naquilo que você olha. Qual que é o teu olhar? Como tem sido o teu olhar para as coisas? Como que você olha? Como que você percebe? Como que você discerne as coisas? Qual é o teu olhar para a vida? Onde é que você vê beleza? De onde é que você vê força? Através do teu olhar, de onde é que você vê grandeza? Pense e pondere nessas questões, porque isso vai fazer uma profunda empatia em relação a você e ao seu próximo. E a pergunta minha continua: onde é que você vê poder? Hoje em dia, com tantas falas de poderes,
com tanto triunfalismo dentro das religiões, por exemplo, não só nela, mas também nas expectativas de crescimento empresarial, social, intelectual, familiar, trabalhista. O que você chama de encantador? O que você entende por ser alguém de importância nessa vida? O que você realmente considera ser importante? Medite nesses ponderamentos. Medite brevemente nestas perguntas e na sinceridade do teu coração. Responda-as para você mesmo. Responda-as para a sua própria consciência, para o seu próprio discernir. O que é força, o que é poder, o que é grandeza, o que é beleza, o que eu chamo de belo, o que eu chamo de importante, o que eu chamo de excepcional nesse mundo. Porque, queridos, literalmente, dependendo de como você se dá a si mesmo essas respostas, a essas perguntas que eu coloquei aqui brevemente, diante de Deus, respondendo essas perguntas, você define quem você é. Ao responder essas perguntas com sinceridade no teu interior, diante de Deus, você se autodefine para com Deus e você diz para Deus quem realmente você é. Quando você se encontra com a testificação de tais fundamentos para a tua vida. Porque é simples assim. É dessa forma que Deus observa e discerne as coisas. Se, por exemplo, para você o que é belo é aquilo que, esteticamente falando, é belo. Se é belo para você aquele que se veste bem, então eu quero te dizer que você não vê ainda como Deus vê. E se para você bom cheiro é aquilo que não fede, aquilo que não tem um odor forte, você também ainda não discerniu o cheiro, o olfato de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, tem muita gente fedida aí que está exalando o perfume de Jesus. Sabe? Se, por exemplo, você admira alguém pelo seu modo de andar e não pelo seu modo de caminhar, você ainda não vê como Deus vê. Eu estou colocando essas questões porque eu quero fugir um pouco do escopo da religiosidade e mostrar de uma vez por toda que para com Deus o que importa é aquilo que representa atos de vida que procede do interior, que buscam a purificação, uma limpeza, não que sejamos limpos e perfeitos na nossa plenitude, mas que buscamos tais coisas. Se você, por exemplo, valoriza as estradas das pessoas e não o caminho inteiro delas, se você, por exemplo, chama de segurança aquilo que o mundo inteiro atribui valor e não aquilo que Deus chama de significado, nós ainda não discernimos a Deus. Você ainda não discerniu a Deus. O que de fato você chama de importante? O que de fato, levando em consideração as seguintes declarações não minhas, mas de Jesus, quando ele, por exemplo, diz: aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Aquilo que Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, porque o que eu vejo e observo é um julgamento exacerbado pela aparência, pelo que se viu falar, pelo que se viu dizer, ou porque eu vi fulano, ciclano. E isso tem definido aquilo que se coloca em juízo contra o seu semelhante. E cuidado com aquilo que você julga, porque o juízo de Deus recai sobre aqueles que, na mesma proporção, têm julgado o seu próximo. Ou ainda, como Jesus disse, como é fácil você caiar as coisas por fora, enquanto por dentro tudo está cheio de rapina. Como é fácil as pessoas se maquiarem, se embelezarem, se perfumarem com perfumes humanos. Em outras palavras, como é fácil a pessoa e o ser humano se vestir de estereótipo de santidade, de perfeição.
como é fácil as pessoas se colocarem exteriormente como seres que estão acima da moral e também da ética, e ao passo se tornam juízes, julgadores do seu semelhante, porque para elas o que é reto não é o que o Evangelho ensina, apesar de dizer que vivem e ensinam o Evangelho, mas que na própria prática colaboram e lutam contra o próprio Evangelho, oram e pregam e dizem tudo em nome de Jesus, mas tudo quanto fazem em praticidade de vida é totalmente contrário àquilo que Jesus ensinou. Então nós vivemos essa época de apostasia, a apostasia que nasce dentro do seio das religiões e das igrejas e de toda espécie de religiosidade. Jesus rompeu as ordens das coisas quando ele chamou para o interior o que se busca nas exterioridades. E culmina num quadro fatídico de inversão de valores no dia dos dias e na hora das horas, no momento crucial, no momento dos momentos, que é quando chegar aquele momento final, onde todas as nações da terra serão reunidas, e de entre todos os povos ele separará como pastor. E veja só como que, nesse caso aqui, as explosões demográficas, as geopolíticas religiosas, morrem todas aqui nesse aspecto que Jesus diz. Porque hoje, no nosso ponto de vista, existe, por exemplo, nações que não ouviram falar de Jesus, que não encontraram o Evangelho, não é mesmo? Que a gente, por exemplo, colocaria elas para fora. Não, tal nação é muito evangelizada, ela está entre o grupo das nações que serão congregadas. Não, tal nação nunca ouviu falar do Evangelho, ou é uma nação de outra religião, então ela está fora do escopo. Mas eu vejo Jesus dizer que ele vai reunir todas as nações da terra. E quando Jesus for reunir essas nações, quando ele reunir todas as nações, o Evangelho de Mateus, ele fala de coisas muito sérias, ao dizer, por exemplo, separará de entre as nações, de entre todas as nações, não é só do Brasil, não é só dos Estados Unidos, não é só dos países ditos como os cristãos, mas separará de entre todas as nações, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita, de entre, novamente friso, todas as nações, não é de um lugar específico, segundo o espírito de Melquisedeque, segundo a construção da Nova Jerusalém, aonde João andou nela e disse: eu não vi templo algum, e nem santuário algum na Nova Jerusalém, porque ali é um lugar sem religião. Não é como aqui na terra, onde nós somos separados por religiões, por placas denominacionais. Porque se eu sou salvo é porque eu sou da igreja da placa fulano de tal. Eu não sou salvo se eu busco a Deus na minha casa ou no interior do meu quarto. Isso já não basta, como diz o Evangelho, que isso é o suficiente para eu ter contato com Deus. Não, tem que ter um local geograficamente delimitado para a religião. E Jesus deixa tudo isso de lado e traz para isso uma insignificância, uma falta de importância tão grande, porque ele busca o interior, ele busca a sinceridade, ele busca a verdade e o amor que brota dos nossos corações. Eu digo, não na nossa perfeição, mas na nossa busca de andar e de viver o Evangelho na vida, na prática, e não o Evangelho dos julgamentos, e não o Evangelho da minha igreja, e não o Evangelho da minha placa, e não o Evangelho das minhas campanhas, e não o Evangelho do meu dízimo, e não o Evangelho das minhas ofertas, e não o Evangelho das minhas barganhas com Deus. E se eu serei salvo porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, sou um frequentador assíduo dos cultos, das horas, dos momentos, e não porque eu vivo Deus na minha vida em amor para com o próximo. Não é isso que se diz. Vinde a mim, todos os benditos do meu Pai, diz Jesus. Tome posse do reino que foi preparado antes da fundação do mundo, porque vocês não ficaram presos à sensorialidade da morte,
Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive preso, nu, enfermo, me ajudaste, me curaste, me visitaste, me vestistes. E nós perguntaremos e perguntarão ao Senhor: Senhor, quando nós te vimos desse estado, nós nunca te vimos dessa forma. Mas Jesus vai responder: mas vocês me viram. Me viram quando viram e ajudaram esses pequeninos necessitados. Entrem no reino, porque o evangelho é amar o próximo e só ama a Deus sobre todas as coisas no próximo, fazendo o bem para o próximo. É o Jesus que bate a tua porta e te pede um pedaço de pão, uma agasalho, uma roupa. É Jesus que anda pelos lugares e fala: eu não estou confinado a templos, mas eu estou confinado nas necessidades de amor do teu próximo, a qual o teu culto tem que ser no próximo. O teu culto a Deus, ele tem que ser de amor no próximo, e não o culto de amor a altares das barganhas, ou altares das religiões, ou altares dos compromissos periódicos que você tem com a placa denominacional daquilo que você chama de igreja ou de templo. E é por isso que João anda pela Nova Jerusalém Celestial e diz: eu não vi templo e nem santuário nenhum, porque ali não cabe religião, ali só cabe o amor, ali só cabe o amor de Deus, só cabe o amor de Jesus Cristo. E isso vai de encontro a todos os fundamentos separatistas que os homens fazem. Os homens é que separam a salvação em religiões. Jesus nunca o fez. A ordem de Melquisedeque, daquele que vem do nada para adorar o Deus que é tudo, daquele que não sabe de onde andou, de onde peregrinou, de onde foi gerado, mas na consciência da vida sabe que tem que andar nos caminhos de Deus, porque é Deus que testifica isso no nosso ser. Veja aqui que o critério não é religioso para entrar nos caminhos de Deus, para entrar na presença de Deus, ou para entrar na salvação de Deus, como você queira nominar. O caminho não é religioso, o caminho ele não é doutrinário. Naquela última hora, o critério ômega do final do juízo é Deus querendo saber o que você fez de Deus no próximo. Aonde estava o teu altar? Em catedrais ou em pessoas? Aonde estava o teu altar? Em tijolos ou em pessoas? Onde estava o teu altar? Em conta bancária ou em riqueza que se distribui em amor? Porque no grande dia será isso que será colocado em posto, em fundamento. E dirá Jesus aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Interessante que uns são benditos e outros se fazem malditos. Deus não faz ninguém maldito e Deus não faz ninguém bendito. É a gente que se faz maldito, é a gente que se faz bendito. Porque Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu, preso e vocês me vestiram, e vocês foram me visitar e vocês me medicaram. E essas pessoas dirão: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? A gente nunca fez isso. E ele: quando fiz a um desses pequenos, vocês a mim me fizeram. E Jesus vai dizer àqueles que estão na esquerda, né? Eu estive com fome, com sede, eu estive nu, eu estive preso, eu estive com necessidade, e vocês não fizeram nada para mim, vocês não fizeram nada para mim. E essas pessoas espantadas dirão: mas como que nós não fizemos? Quando que foi que eu não fiz? Eu não vi o Senhor. E elas vão até dizer: olha, nós somos pessoas da igreja. Senhor, quando que eu não te vi? A gente é gente de igreja. A gente era da junta de missões. Nós dizimávamos. Nós brigávamos pela sua doutrina. Quando é que nós não te vimos, Senhor? Nós construímos templos, nós panfletamos a propaganda religiosa em teu nome, Senhor. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Para a gente encerrar esse momento, sei que é uma transmissão, vai ficar salvo depois no canal do YouTube, amanhã eu baixo, mas olha aqui para mim, olha para Deus, olha para o teu coração.
Olha para mim e me responda, mas responda principalmente para Deus. O que é que você chama de importante? O que é que você chama de essencial, de meu tesouro, de glória, de poder? É a sua moral ou é a sua consciência? O que é honra para você? A impressão que você causa nos homens ou é a certeza da sua consciência em Deus? O que é que você chama de tesouro? É aquilo que você acumula na terra ou é aquilo que só cabe nos céus? O que é que você chama de fé? É o seu conjunto de crenças? Ou é a certeza do invisível, poderoso que está contigo agora nesse instante? Quais são os seus valores? Quais são as suas importâncias? Medite nisso, pense nisso, guarde isso no teu coração, porque Deus não cabe em templos. Deus cabe aqui, no teu coração. E é em nome do Senhor que eu peço nessa noite, que essa visitação de consciência, de entendimento, de discernimento, que a visitação do Espírito Santo, que a visitação da própria salvação, pela consciência da obra, pela consciência que eu só posso amar e cumprir o mandamento do amor em Deus, amando o meu próximo, te visite nessa noite. Que você tenha uma ação sobrenaturalmente divina, lhe visitando nesse instante, trazendo a você toda a graça, todo o poder e toda a força. Tá? Eu encerro aqui pedindo a graça do Senhor. Mando um abraço aí, eu vejo que a Priscila, se eu não me engano, é a esposa do Rosalvin, meu sobrinho, meu primo, né? Um abraço, a Carol e a todos vocês. Fiquem na paz. Deus te abençoe. Depois acesse ao canal e compartilhe esse vídeo, se ele falou com você. Fique na paz do Senhor.